Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, essa situação aí do camisa 10, dessa cereja no bolo, está dando o que falar. E é o seguinte, o Vasco é para quem acredita. Essa situação de transformar o Vasco da Gama em cachorrinho vira-lata, em pobre coitado, cheio de vitimismo, não é coisa do time da virada. E a gente vai falar aqui sobre a situação aí desse camisa 10 aí, que está repercutindo, mais nomes aí surgindo. A gente vai falar aí também sobre o retorno aí de duas crias aí, que podem voltar ao Vasco da Gama agora, no meio do ano. E a gente vai falar aí sobre a preparação do Vasco da Gama, o Vasco dividido aí em duas frentes. Amanhã o jogo monumental contra o River Plate, né? E o seguinte, teremos também o jogo aí do Vasco da Gama na próxima quinta-feira no Campeonato Estadual aqui do Rio de Janeiro para a gente enfrentar o Audax, né? Então a gente vai falar muito sobre essas situações aí. Eu peço a você que não é inscrito para poder se inscrever. Você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, dê um voto de confiança, se inscreva aí, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para todas as vezes que a gente colocar conteúdo, você ter ciência. Bora falar aqui do Vascão da Gama, certo? E o seguinte, pessoal, vamos falar aqui sobre os próximos jogos do Vasco da Gama. Após o Vasco empatar com o Madureira no campeonato estadual, o Vasco foca todas as suas atenções na Florida Tour, né? Torneio que está sendo aí feito pelo nosso patrocinador, a Pixbet. O Vasco volta a campo amanhã para poder enfrentar o River Plate lá da Argentina. O River vem aí embalado após ter vencido aí por 2-0 a equipe colombiana dos Milionários. E o seguinte, o River Plate vai levar essa partida tão a sério, que só vai colocar 4 titulares em campo. Então o River Plate vai colocar um time alternativo. Você, torcedor do Vasco, vai poder acompanhar este jogo ou na Star Mais ou então na Cazé TV. Jogo que acontecerá às 21 horas. Ontem o Maurício Barbieri colocou o seguinte time: Ivan, Pumita, Rodrigues, Anderson Conceição, Léo Pelé, Lucas Piton, Zé Gabriel, Figueiredo e Nenê, Aureliano, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse foi o time do Vasco. Para quem acha que o Vasco não precisa mais de reforço, precisa e precisa muito. Chamou a atenção que o Anderson Conceição volta ao time titular. Além disso, tá? O volante Jair, que chegou recentemente, né? Fez um trabalho à parte, não treinou como titular, e o Alex Teixeira também não treinou para poder fazer aquela situação de readquirir condicionamento físico. Pelo estadual, o Vasco volta a campo somente na quinta-feira contra o Audax. Vamos lá no estádio da Portuguesa da Ilha, com transmissão da Bandeirantes, para a gente jogar contra o Audax, aí, jogo referente à segunda rodada. Bom, com relação à situação aí de reforços, certo? O Vasco ontem apresentou oficialmente aí o volante Jair e o goleiro Ivan. Esses dois atletas aí vão se juntar aí a Pedro Raul, De Luca, Pelé, Piton,
Bambu, Pumita e Orelhano. O Vasco corre atrás aí de um goleiro. Ontem, informação que veio do Jorge Nicola é que o Vasco da Gama negocia aí com o Léo Jardim. Thiago Rodrigues está totalmente fora dos planos aí do Vasco, descartado. Então chegou o Ivan, o Vasco vai atrás de mais um goleiro, segundo o Jorge Nicola. Situação aí da zaga, e hoje eu tive essa informação na parte da manhã, o Vasco ainda não desistiu da contratação do Manuel Capátio. O Vasco está tentando aí convencer o Tucumã a liberar o atleta aí por parcelas aí maiores para ter negociação. Paralelamente a isso, o Vasco também negocia aí com Lucas Merola, tá? Jogador que foi oferecido ao Gigante da Colina, e também com Juan Jesus, excelente jogador lá do Napoli. E o seguinte, o Vasco da Gama para a zaga, pessoal, para vocês verem como que a situação é grave, que o Anderson Conceição voltou a ser titular nesse momento aí. Bom, situação de volante aí, a gente teve duas novidades ontem, porque a gente teve jornalista dizendo aí que Souza e Alan podem retornar ao Vasco da Gama no meio do ano. Isso mesmo, tá? O Alan tem interesse de vestir a camisa do Vasco da Gama, já falou isso publicamente, e o Souza deve retornar ao Brasil, pois o contrato dele com o Besiktas termina agora no meio do ano. Bom, o Vasco também negocia com o Santiago Reis. A gente espera aí que essas tratativas sejam resolvidas o mais rápido possível, porque a gente contratou o Jair, mas a gente precisa de alguém para jogar do lado do Jair. Não vejo futuro ali no Zé Gabriel, e a situação de segundo volante ali com o Figueiredo é uma aposta. Na hora do jogo à Vera, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Sobre a situação aí de meia, certo? Muito se falou ontem aí que, como o Paulo Brax está lá nos Estados Unidos, o Paulo Brax estaria aí negociando a chegada do Emanuel Reynoso, que joga lá no Minnesota, num clube lá da Major League Soccer. Ezequiel Barco também está no radar aí do Vasco da Gama. Dois excelentes jogadores que atuam no futebol dos Estados Unidos. Então, muito se especulou ontem que a gente poderia ter novidades aí nos próximos dias, pois o Vasco está lá nos Estados Unidos, em solo americano, o Paulo Brax estaria negociando com esses jogadores. E para fechar a situação aqui, daquela cereja do bolo aí que o Zé Colmeia disse aí publicamente, jurou que já está fechado com o Vasco, muitos nomes aí sendo ditos, como a situação aí do Isco, Rames Rodrigues, falaram até de Di Maria, esse eu acho pouco provável, assim como a situação do Oscar. Saiu o nome ontem do Rafinha, tá? Informação que eu trago para vocês, tá? Rafinha Alcântara, jogador que passou aí pelo Barcelona aí, filho do Mazinho, irmão do Thiago Alcântara, que joga lá no Bayern. Jogador aí que já se identificou como sendo flamenguista, mas que apareceu aí no radar do Vasco da Gama, está lá no mundo árabe. Ah, Laureano, eu não acredito. Vai torcer então para o Flamengo. O Vasco é para quem acredita. O Vasco foi vendido aí para essa SAF, para esse grupo americano. Então é hora da gente cobrar reforços de peso. E eu tenho certeza aí que o time do Vasco vai ter um time forte para a gente não fazer feio. E quem sabe a gente atingir uma meta aí de Libertadores no ano de 2024. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade sempre prevalecerá. Valeu!